Boa tarde aos alunos presentes e alunas presentes. Vamos fazer hoje a aula de número 9 do nosso curso de Matemática 1. A gente, na aula de hoje, conforme está previsto no planejamento, a gente vai continuar a trabalhar o conceito de função. Então, vou dar mais exemplos, né, para que o conceito de função fique bem fixado. E na aula de terça da semana que vem, a gente começa a classificar as funções. Tá? Faremos isso nas aulas de terça e de quinta. Falaremos nessas duas aulas da semana que vem das 4 classificações que a função possui, tá? Posso até, de repente, até já começar alguma coisa hoje, né? Mas, pelo programa está previsto a gente começar na próxima semana. A Alessandra tá aí, já falou comigo, Beatriz também, só a Alessandra. Como é que anda a P2, Alessandra, com você? Está encaminhada ou não está encaminhada? Oi, professor. Como é que está a P2? Tá encaminhada. Eu tô só terminando de passar limpo, mas já fiz tudo para entregar. Tá, beleza, então. Alessandra, eu estou à disposição para ajuda, né? Então, se você entrar em contato comigo no Zap, quando você tiver dúvidas, eu posso ajudar, apoiar, tá certo? Então, estou à sua disposição. Tá Professor. legal? Não só a Professor, sua, só uma como... dúvida. O senhor vai entregar a P1 e a P2 juntas, é? Exatamente. Eu vou tentar entregar até a semana que vem as notas das duas, o que já vai, então, dar a nota do primeiro bimestre já completo, tá, Alessandra? O que forma a nota do primeiro bimestre é justamente a P1, a P2, o relatório, que vocês têm que entregar até hoje também, e o CAM, tá? Que também, né? Então, a soma de todas essas atividades é que vai dar a nota do primeiro bimestre, com os pesos 30% para cada prova, 15% por relatório e 25% por CAM, tá? O que totaliza 100%, né? Da nota, tá? Somando as porcentagens. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre a matéria, sobre o conteúdo da matéria ou sobre o curso em si? Dúvidas de avaliação, do processo avaliativo? Ou do processo de aprendizado de vocês também? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou eu posso começar a aula? Diante do silêncio de vocês, então, acho que eu posso, então, começar a aula, não é isso? Tá, então, eu vou compartilhar a tela. Pronto, vocês estão vendo na minha tela? Estão vendo, pessoal? Sim. Pronto, vou começar aqui pelo planejamento. Dividir com vocês aqui o nosso planejamento. Eu sempre gosto de começar a aula por aqui, para deixar claro que o andamento do nosso curso já está todo encaminhado previamente, né? O que vai acontecer em cada aula. Deixa eu maximizar aqui, que ele... Ele minimizou e eu não estou conseguindo sequer ampliar, ó. Aqui tem uma outra. Pronto, agora vai. Pronto, está ampliado. Então, está aqui o nosso planejamento, né? Os nossos são previstos para o curso de Matemática 1, 37 encontros. E nós já tivemos 8 encontros e hoje é o 9º encontro.
Aqui, esse do dia 9 do 12, né? Na aula passada, a gente falou, né, já das representações. E na aula de hoje, eu quero continuar a falar de funções, tá certo? E lembrando que hoje, conforme está aqui no nosso planejamento, tudo que está aqui com a cor lilás, né? Quer dizer, ou violeta, se você preferir, corresponde às atividades avaliativas, né? Então, hoje é a data da entrega da P2, do relatório 1, relatório do primeiro bimestre, e do CAN do primeiro bimestre também, tá? E conforme eu falei, ó, semana que vem, as aulas de terça e quinta, dos dias 14 e 16, está previsto que a gente fale das classificações de função. São 4 as classificações de função. Ok, pessoal? Então, é isso aí, tá? É esse o nosso planejamento. Alguém tem alguma pergunta sobre esse planejamento? Alguma sugestão que está escrito errado? Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Não. Agora sim. E aí, pessoal, alguma pergunta? Ou podemos começar a aula? Então, vamos lá começar a aula, tá? Diante da ausência, eu não sei como é que eu fecho essa janela aqui. Agora, foi isso. Bem, conforme falamos nas aulas anteriores, nós apresentamos 3 conceitos básicos, né? O conceito de produto cartesiano, foi o primeiro conceito apresentado. E o que é produto cartesiano de 2 conjuntos, professor? Produto cartesiano de 2 conjuntos é o conjunto formado por todos os pares ordenados que ligam os elementos de um dado conjunto até os elementos de outro conjunto, mas tem que ser todas as ligações possíveis. Depois vimos o conceito de relação, que é qualquer subconjunto do produto cartesiano é considerado relação. E depois vimos o conceito de função, que são as relações onde todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente, nem mais, nem menos. E depois vimos as 5 representações de função. Isso foi na aula passada, né? Vimos a representação por diagrama, por pares ordenados, por tabela, a representação algébrica e a representação gráfica. Matérias essas que foram bastante cobradas na P2. Não é isso? Então, o que eu sugiro fazer hoje, se não houver perguntas que mudem o rumo da nossa aula, é falar mais sobre funções, tá? E deixar claro algumas coisas básicas, né? Então, vamos lá. Eu vou construir um plano cartesiano aqui. Duas retas perpendiculares formam um plano cartesiano. No eixo horizontal, a gente costuma atribuir os valores do domínio. No eixo vertical, a gente costuma atribuir os valores da imagem. E a gente coloca aqui as divisões, a origem do plano cartesiano, que é esse ponto, é o ponto 0, 0. Aí a gente faz as marcações. Aqui eu vou marcar 1, 2, 3. Esse 3 ficou exagerado. 1, 2, 3. O menos 1 aqui. Isso na horizontal. E na vertical, 1, 2, 3. E menos 1 aqui também na vertical. Pronto, temos aqui um plano cartesiano. Que agora eu vou selecionar. E vou colar aqui.
Ele não veio de uma vez só, então eu tenho que selecionar primeiro. Pronto. E vou colar de novo. Pronto. Vamos trabalhar aqui com 3 exemplos. Vamos centralizar a tela de novo. Eu vou dar aqui 3 exemplos de função. Eu vou dar algebricamente e vou pedir que seja feito o gráfico de cada uma delas, tá? Então, na primeira função, f, 2 pontos. 2, 3 e 4, mandando para os naturais. E a função é y igual a x mais 1. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o intervalo que vai do 2 ao 4. E o contradomínio continua a ser os naturais. Esse é o segundo exemplo. E no terceiro exemplo, só para não ficar a mesma letra, já que são funções diferentes, vamos usar a letra F, a letra G e a letra H para dar nomes às funções. No terceiro exemplo, o domínio agora é dado pelos naturais, o contradomínio continua a ser naturais. Tanto na segunda quanto na terceira, a lei vai ser a mesma. E o que eu quero com esses 3 exemplos? Eu quero com esses 3 exemplos, né, discutir com vocês a questão da representação gráfica, né? Como é que faz graficamente isso aí? Então, aí os 3 exemplos. E eu quero fazer a representação gráfica das 3. O que é que muda de uma para outra, pessoal? Alguém poderia me ajudar? O que é diferente de uma para outra? Da função f para a função g para a função h. O que é que muda? O domínio. Exatamente. Quem é o domínio da f? 2, 3 e 4. Ou seja, quantos elementos tem o domínio da f? Tem 3. Tem 3 elementos. O da g, quem é o domínio da g? 2 e 4. Só tem 2 elementos? Não, por causa que é um intervalo infinito. Exatamente. Então, são todos os reais que estão localizados entre 2 e 4, e são infinitos. Enquanto a função f tem 3 elementos, a função g tem infinitos, o domínio tem infinitos elementos. E na função h? Eu acho que infinitos também, por causa que é os naturais. Mas é diferente, né? Um infinito diferente do outro, não é isso? Concorda? Porque aqui nesse infinito eram todos os reais entre 2 e 4. E lá não. Lá no outro são só naturais. E nós já comentamos a diferença de naturais para reais, não é isso? O número 2,3, por exemplo, ele é real e não é natural. O número raiz de 5, por exemplo, é real e não é natural. Né? Então, seria essa a ideia. Como é que eu faço o gráfico delas, pessoal? O que é que eu tenho que fazer para fazer o gráfico? Para fazer a representação gráfica ou representação geométrica dessa função. Ela foi dada na forma algébrica e quer agora na forma gráfica. Como eu faço? Tenho que fazer o quê? Atribuir o quê? Os valores do domínio. Os valores do domínio, exatamente. Então, em todas as 3 funções, eu devo atribuir valores do domínio
e marcar aqui no gráfico, né? Então, por exemplo, um primeiro valor que eu posso atribuir aqui para x na função f. Me ajudem? Galera, um primeiro valor, quanto? Pode ser 5. Não, 5 não faz parte do domínio. Olha quem é o domínio da f. 2. Ah, agora 2 faz parte. Então, posso atribuir sim. Então, 2. Pessoal, 2 manda para quem? Aí vai ter que usar Tem que usar a lei, não é isso? Essa lei aqui. Essa equação aqui. Aí eu tenho no lugar do x botar o número 2. E ver quanto é que dá o resultado para y. Y vale quanto? Se eu atribuir 2 aqui. 3. Eu não vi, você podia falar de novo? 3. 3, exatamente. Então, 2 manda para 3. Está aí o primeiro ponto. Posso marcar no gráfico, sim ou não? Pode, né? x2, y3. Pronto, está aqui o primeiro ponto. Esse pontinho aqui que eu estou destacando aqui, essa bolinha, né? Segundo ponto. 3. 3. E 3 manda para quem? 4. 3 manda para 4, porque 3 mais 1 dá 4, perfeito. E outro ponto. O 4. Manda para o 5. Manda para o 5. Marcando esses dois pontos. O 3. Aqui eu tenho que marcar o y4, que não tem aqui, ó. E o y5, que não tem aqui, ó. Deixa eu apagar, que eu acho que é melhor aqui. Apagar. Fazer de novo. Pronto. Um pouquinho melhor. 3 manda para o 4. 3 manda para o 4. Segundo ponto. E 4 manda para o 5. Acabou, pessoal? Sim ou não? O gráfico da F. Acabou? Sim ou não? Terminamos? Galera, terminamos o gráfico ou ainda falta fazer mais alguma coisa na F? Sim. Pronto, o gráfico da F está feito. O domínio tem 3 elementos, então são 3 pares ordenados, o que leva a 3 pontos. Acabou, não tem mais nada para fazer nesse gráfico. Perfeito. Agora, uma coisa curiosa. Quem é a imagem dessa função? Quem é a imagem dessa função? o 3, o 4 e o 5. Exatamente. São só 3 elementos da imagem. Mas é igual ou é diferente do contradomínio que foi dado? Esse conjunto formado por 3 elementos, esse conjunto é igual ou é diferente ao conjunto dos números naturais? Igual. Ah, é? Os naturais só tem 3 números? Pelo que eu conheço dos naturais, eu tenho quantos números naturais? Infinito. Então é igual? Não. Não, não é igual. Então a imagem não é igual às naturais. É menor, não é isso? Estou certo ou estou errado? É sim. Mas a gente sabe que esse conjunto formado pelo 3, 4 e 5, ele está contido nos naturais. Então, a função está bem definida. Ou seja, sempre a imagem tem que estar contida no contradomínio. A imagem é o 3, 4, 5 e está contida no contradomínio, que são os naturais. Então, essa função está bem definida. Então, está ok com ela.
Vamos fazer o gráfico agora da G, da segunda. É muito diferente ou é parecida com a anterior? O que vocês acham? A função G. Eu acho que vai ser diferente. Mas não tem a mesma equação? Sim ou não? Sim. É. Tem. Então, eu posso atribuir aqui o número 2 para o domínio da função G, sim ou não? Esse número 2 faz parte do intervalo que vai do 2 ao 4? O intervalo que vai do 2 ao 4 é formado por todos esses números aqui, ó. Sim ou não? A bolinha está fechada. O colchete está virado para dentro. O 2 faz parte? Faz. Faz. E o 2 manda para quem? Manda pro 3. Exato. Então, esse mesmo ponto aqui, 2 mandando para o 3, ele está igualzinho aqui, sem nenhuma mudança. Estou certo ou estou errado? Outro ponto. Outro valor para x. 3 pode? 3 pode atribuir para x? Pode. O 3 está nesse intervalo? Tá, né? O 3 está aqui. O 4 também pode? Eu acho que o 4 não vai poder, por causa que quando a gente for botar na lei, vai dar 5 e não vai estar no intervalo. Não, mas aqui é o domínio. E o resultado tem que estar no contradomínio. Você não concorda comigo? Né? Quando a gente definiu função, a gente falou que o primeiro conjunto é o domínio, não é isso? Tem uma setinha e o segundo conjunto é o contradomínio. O intervalo que vai de 2 a 4 é o domínio. O resultado dessa conta, o valor de y, no caso você está dizendo 4 mais 1 vai dar 5, 5 tem que pertencer ao contradomínio. 5 pertence aqui aos naturais? Pertence. Então pode atribuir o 4? Pode. Se eu fosse usar o seu argumento, eu não podia ter atribuído nem o 4 aqui também, ó. Porque o 5 não faz parte do domínio 2, 3, 4. Mas não tem, o 5 não tem que fazer parte, o 5 tem que fazer parte do contradomínio. Tudo bem, senhorita? Foi claro? Ou gostaria de perguntar? Então, beleza. Pessoal, os mesmos 3 pontos aparecem aqui também? Nesse segundo exemplo, sim ou não? Sim ou não, galera? O 3 não manda para o 4? Sim ou não? Sim. Sim. E o 4 para o 5 também? Sim. Acabou o gráfico da G ou tem mais coisas a fazer? Aqui. E aí, galera? Entre o número 2 e o número 3, tem algum número real entre o 2 e o 3, pessoal? Sim ou não? Sim. Por exemplo, 2,1. 2,1. O 2,1, que é um número que ele é real, e lembre que essa simbologia de intervalo é um subconjunto dos reais, isso foi falado lá na definição. 2,1 manda para quem? Se eu botar aqui o 2,1, pessoal, no X. Galera, se eu botar o 2,1 aqui, quanto é 2,1 mais 1? Galera, quanto é 2,1 mais 1, pessoal? 3,1. 3,1.
Eu pergunto a vocês, 3,1 é um número natural? Sim ou não? Eu acho que não. Não é natural. 3,1 não pertence aos naturais. 3,1 pertence aos reais. Ou aos racionais, se você preferir também. Né? Mas se eu deixar aqui os naturais, nós temos um problema. Por quê? Um elemento do domínio ficou sem mandar para ninguém, já que esse cara não faz parte do contradomínio. Concorda que temos um problema? Sim ou não? Sim. Dizemos que a função agora ela foi mal, o contrário de bem é mal, mal definida. Então nós temos que fazer, ou seja, ela está errada. Essa função não existe. Essa que eu dei aqui, G, não existe. Como é que eu poderia consertar esse problema? Alguém tem alguma sugestão? Para ela deixar de ficar mal definida e se tornar bem definida, eu podia fazer alguma troca aqui. Alguém tem alguma sugestão para eu trocar? Para acabar com esse problema? A gente não viu que 3,1 é um número real? Então, não trocava naturais por reais ou... Exatamente. Essa é uma bela de uma sugestão. Lógico que eu estou modificando, mas a função G que eu tinha dado não era uma função. Agora, se eu botar aqui reais, acabou o problema. E ela agora está, o quê? Ela agora está bem definida. Se ela está bem definida agora, quer dizer que esse ponto existe, não existe? Não é verdade? Ou seja, o 2,1 manda para quem agora? O 3,1. Onde é que ele está? Onde é que está o 2,1? Ele está mais ou menos aqui bem pertinho do 2, ó. Onde é que está o 3,1 aqui? Está bem pertinho do 3, ó. Pronto, eu posso unir aqui esses dois pontinhos. E tem aqui mais um ponto. Então, agora eu tenho 4 pontos da função. Mas só tem esses 4 pontos? Quantos pontos tem essa função? Infinita? Infinitos. E se eu marcasse todos eles? Se eu marcasse todos eles, o que apareceria aqui no gráfico? Se eu marcasse todos esses pontos aqui, todos, formaria o quê? Uma reta? Um pedaço de uma reta, que a gente chama de segmento de reta. Concorda comigo? Reta é uma coisa infinita, né? Reta cresce infinitamente para um lado e cresce infinitamente para o outro. Concorda? Sim. E é só um pedaço da reta. Se é só um pedaço, eu chamo de segmento de reta. Até porque um intervalo nada mais é do que um segmento da reta. Então é bastante natural que o gráfico de uma função cujo domínio seja um segmento de reta, o gráfico também possa ser a mesma coisa. Então faz sentido. Beleza. Segundo exemplo foi, e a função agora ficou bem definida. Então, olha para o gráfico da primeira e da segunda. Qual a diferença dos dois? Enquanto a F tem só 3 pontos, a G tem quantos? A G tem quantos pontos? 3 pontos. 3. Infinitos. Então, agora note que o ponto inicial e o ponto final do intervalo são os mesmos 2 pontos aqui que eu tinha falado antes, né? Por isso a ligação dessas duas funções. Agora vamos para o terceiro e último exemplo, tá certo? Vamos para o terceiro e último exemplo. A equação mudou ou é a mesma? A equação.
É a mesma. É a mesma. Ou seja, o valor do domínio mais 1 vai dar o valor da imagem, sempre. Só que o domínio é diferente dos anteriores. Quem é o domínio agora? É os naturais. Os naturais. Então, o primeiro natural é 0, o segundo natural é 1, o terceiro é 2, 3, 4. Quantos tem? Infinitos. Se eu fosse fazer todos, teria que fazer infinitos. O 0 manda para quem? O 0 manda para quem? O valor de x igual a 0. Manda para que valor de y? Quanto? 1. 1. E o 1? Do 2. 2, 3, 4 e 5. 0 mandando para o 1 é esse ponto aqui, ó. 1 mandando para o 2 é esse ponto aqui. 2 mandando para o 3 é igual os pontos que eu já marquei aqui, ó. 2 mandando para o 3, ó. Já apareceu esse ponto aqui. Mas ainda tem mais o quê? O 3. Manda para quem? O 3 manda para o 4. O 4 manda para o 5. Galera, fiz 5 pontos até agora. Tem mais pontos, sim ou não? Tem mais pontos ou não? Eu acho que tem. Sim. Tem. E onde é que eles estão localizados? Ó, o 5 deve estar aqui, mais ou menos. O 6 deve estar mais ou menos aqui. O valor x igual a 7 deve estar aqui e assim por diante. Ou seja, ela cresce infinitamente para onde? Indo aqui para a direita, não é isso? Concordam comigo? Sim. Não é verdade? É. Agora, a pergunta que não quer calar. Posso unir esses pontos e fazer aqui uma semi-reta? Posso riscar aqui todos eles e fazer uma reta como eu fiz na G? Sim ou não? E por quê? Eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que na G tinha a questão do intervalo. E agora não tem, não é isso? Entre o natural 2 e o natural 3, são dois naturais vizinhos. Tem algum natural? Sim ou não? Tem não. Não tem. Então, eu não posso unir os pontos. Você está corretíssima ao dizer que eu não posso unir os pontos. Então, ó, com essa lei aqui, y igual a x mais 1, vocês concordam que os três gráficos são diferentes entre si? Sim ou não? É sim. Os três gráficos são diferentes. Embora todas as três possuam a mesma equação. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então, quem acha que função confunde o que é função e o que é equação, esse exemplo que eu acabo de dar agora é perfeito para isso. Por quê? Porque mostram três funções diferentes com a mesma equação. Ou seja, a equação não é suficiente para definir, para representar a função. Além disso, eu preciso saber quem é o domínio e quem é o quê? O contradomínio. Fui claro ou não, pessoal, nessa afirmação?
Fui claro? Sim. E outra coisa muito importante é que a função g, inicialmente, quando eu tinha aqui naturais no lugar desse r, ela estava mal definida, ou seja, ela não era uma função. Então, toda vez que você cria uma função, você tem que estar atento se ela está bem definida. Tá claro isso, pessoal? Na questão 10 da P2, eu peço justamente você criar uma função, não é verdade? Concordam? Foi. Então, fiquem ligados que na verdade, vocês ter que ficar atentos para o domínio e o contradomínio e a forma como os elementos do domínio se relacionam com o contradomínio. Essa forma de relação é dada pela equação. A equação, de fato, é muito importante, mas não é suficiente para definir a função. Agora, se eu quisesse que o meu gráfico da função... Atenção, vou dar agora o problema inverso, tá? Eu vou dar uma representação gráfica e vou pedir algébrica. Eu quero uma função que mande aqui o 2 no 3, ou seja, estou pegando o mesmo ponto que eu peguei para todas as três anteriores. Vou pegar um segundo ponto agora. Vou pegar esse aqui, ó, o 0 passando pelo 1, que é exatamente o ponto que apareceu aqui, ó. E agora eu vou fazer uma reta que cresce infinitamente para cá, e para a direita, e cresce infinitamente aqui para a esquerda. Eu pergunto, para que eu tenha essa representação gráfica, G, F, G, H, função I agora, na sequência do alfabeto, quem deve ser o domínio e quem deve ser o contradomínio? É o quarto exemplo de função que eu estou dando aqui. Quarto exemplo. E aí, pessoal? Quem deve ser o domínio e quem deve ser o contradomínio? O domínio deve ser o 2. Só o 2? Só tem 2 pontos. Quantos pontos tem essa reta aqui? Quantos pontos tem uma reta? Várias. Vários, podia ser mais precisa. Quantos pontos? Infinitos, né? E aí, quem deve ser o domínio? Os naturais. Não, mas naturais aqui não pode unir, ó. Aqui foi naturais e não pode unir, ó. E aqui eu uni os pontos. Aqui, nesse exemplo, eu não passei uma reta unindo, ó. Ó, eu não uni aqui esses pontos. Eu não fiz isso aqui nesse outro. Então, quem vai ser o domínio? Os... É maior ou é menor do que os naturais? Tem que ser. Quem é Os o cara reais. maior que os naturais? Oi? Os reais. Os reais. Exatamente. É uma função de R e o contradomínio. Que nós já tínhamos precisado dele aqui. Reais também. As funções de R em R são as funções com o maior domínio possível de um problema. Nenhum domínio pode ser maior do que os reais. Assim como nenhum contradomínio pode ser maior que os reais também. Nesse caso aqui também é o maior contradomínio possível. Então, fiquem ligadas que a partir de agora, toda vez que num problema, atenção, eu falar função real, isso deve ser traduzido em quê, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Uma função que leva quem? R em R, reais em reais. Exatamente. A partir de agora, isso aqui é sinônimo, é a mesma coisa que isso aqui. Isso é português, isso é o quê?
Matemática. Exatamente. Então, você não sabia que você estava tendo aula de línguas, né? Pois é, você está tendo aula de linguagem, sim. Está trocando o português pelo matematiquês. É exatamente isso. E eu vou usar isso muito, viu, pessoal? No texto das próximas provas, hein? Então, fiquem atentos que nas próximas provas vai aparecer muito essa história de função real. Então, eu falei bem da questão de que eu posso trocar o domínio à vontade, que uma função tem que estar bem definida. Agora, eu podia pedir aplicações da vida real. Na questão 10, eu pedi para você criar uma função. Alguém consegue perceber onde é que aparece a função, o conceito de função na vida, no cotidiano de vocês? Aparece ou não aparece? O que vocês acham? Eu acho que aparece. Se a gente for analisar, bem analisado. Diga aí, duas coisas, dois conjuntos da vida real que se relacionam através de uma função. Alguém saberia dizer? Se você é um pintor, uma profissão de pintor, precisa de matemática, o pintor, sim ou não? O que vocês acham? Pintor de casa mesmo, né? Não estou falando em pintor, pintor artístico, né? De quadros, não. Estou falando pintor mesmo de parede, por exemplo. É a quantidade de material que ele vai precisar. Ele precisa. Exatamente. A quantidade de tinta que ele vai gastar depende de quê? Da casa. Da casa, mas o que da casa? Que característica da casa vai influenciar para ele saber a quantidade de tinta? Parede. O que da parede? Essa parede aqui, você vai pintar uma parede de 3 metros, de 6 metros por 3 metros. E o outro cara vai pintar uma parede de 5 metros por 2 metros. Onde vai gastar mais tinta? Depende de quê? Que propriedade matemática precisa? O que, galera? Área, não é? Qual é a área desse retângulo aqui, pessoal? 6 por 3. Galera, qual é a área desse retângulo aqui? Que mede 6 metros de comprimento por 3 metros de largura? É um retângulo. Tá mal feito, mas é retângulo. Quanto? 18. 18 metros quadrados. E qual é a área desse segundo retângulo aqui? Que é 5 por 2. 10. Exatamente. Onde é que eu vou gastar mais tinta? Esse primeiro, aí. Então, por exemplo, vamos supor que cada 1 metro quadrado eu precise de, vou chutar, meio litro. Então, se eu tenho 18 metros quadrados, quantos litros eu vou gastar de tinta? Nove litros, né, pessoal? Não é verdade? E aqui? 5 litros, né? O que é que eu quero dizer? Que a quantidade de tinta é função de quem? Da área. Exatamente. Existe uma função que relaciona essa grandeza daqui com essa grandeza daqui. Essa grandeza aqui eu meço em litros. Na minha escolha aqui desse problema, essa grandeza aqui eu meço em metros quadrados. Então, quais foram os exemplos que eu dei? Uma área de quanto?
de 18 metros quadrados me faz gastar quantos litros? 18. Não, isso é cada metro quadrado é 1 litro. É meio litro. Quantos litros eu vou gastar? 9. 9 litros. E se eu gastar, e se a área for de 10 metros quadrados, que é esse exemplo aqui, vai gastar quanto? 5. 5. Alguém saberia dizer qual é a equação que relaciona esse y com esse x aqui? Porque eu vou sempre usar essa ideia. O domínio é o conjunto que manda, o contradomínio é o que recebe, x para o domínio, y para o contradomínio. Qual é a lei, pessoal? Esse número é o que desse? É a metade. É a metade. Como é que eu chamo a metade? Y é igual a quem? X Sim. X sobre 2. e dividido por 2, exatamente. Gente, esse tipo de problema acontece na vida real ou é viagem no professor matemática que gosta só de maltratar vocês? O que é que vocês acham? O pintor precisa saber de matemática, pessoal? O que é que vocês acham? Precisa. Precisa. Ele pode até fazer isso intuitivamente, sem nem saber que diabo é isso aqui, ó. Tudo bem, ele pode até nem escrever e não saber a matemática na teoria, na forma algébrica, na maneira formal. Mas ele sabe na prática que existe que essa coisa, né, que a tinta, a quantidade de tinta, então vamos usar essa palavra, a quantidade de tinta, usando português agora, quantidade de tinta é função de quê? Da área que vai ser pintada. Sim ou não? Concorda ou não? E claro que envolve conceitos matemáticos. E conceitos, nesse caso aqui, como envolve área, conceitos geométricos. Vou dar um exemplo bem simples. Se para pintar uma figura, um desenho lá, fazer um desenho, ele gastou aqui, esse desenho tem 5 centímetros. Ele gastou, vou botar 5 metros. 5 metros. Ele gastou 2 litros para pintar esse cara de 5 metros. Aí o pintor é contratado para fazer um boneco. Agora eu quero que você faça um igual agora, um boneco igualzinho ao anterior, só que em vez de ter 5 metros, eu quero que ele tenha 10 metros. Eu pergunto, qual vai ser a quantidade de tinta que ele vai gastar? Alguém sabe, não? Botar, em vez de botar 2 aqui, deixa eu botar 3 aqui, para não haver confusão, pronto. Se para pintar esse boneco de 5 metros, eu gastei 3 litros, para pintar um boneco de 10 metros, vai gastar quanto? É um boneco, obviamente ele tem corpo, né? Ele tem corpo aqui, eu não estou dizendo não é o boneco completo, né? Podia fazer o desenho melhor aqui, mas beleza. E aí, se eu fiz um desenho, não interessa qual é o desenho, não interessa qual é o boneco, se eu fiz um desenho lá. Então, pintei numa parede. E ele tinha 5 metros, gastei 3 litros. Se ele tiver 10 metros, quantos litros eu vou gastar? Alguém tem alguma ideia? 6. Errado. Na verdade, o boneco ele tem uma área, não? É ou não é verdade? O boneco é ou não é uma área, no final das contas? Concorda ou não? Se um retângulo, olha o retângulo aqui.
Esse retângulo aqui é de 2 metros por 5 metros. 3, não. 5 metros aqui embaixo. 5 metros por 3 metros. Se eu dobrar as dimensões do retângulo, passa a ter que dimensões? Se eu dobrar as dimensões dele, passa a ter quanto? 10 e 6. 10 e 6. O que acontece com a área? Quanto é a área de um e quanto é a área do primeiro? Do primeiro e do segundo? A área desse é quanto? 15. 15 metros quadrados. E a área desse desenho aqui? 60 metros quadrados. Aumentou quantas vezes? Foi só o dobro? Para sair de 15 e chegar em 60, eu multipliquei por quanto, pessoal? 3. Não. 15 vezes 3 dá 45. Acabado no 15. 15 vezes 1 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 15 vezes 3 dá 45. 15 vezes 4. Vai dar? Então é 15 vezes quanto? 4. Quer dizer que quanto é que eu vou gastar de tinta agora para pintar esse boneco? Se a área quadruplicou. A tinta vai o quê? Se a área quadruplica, gente. Se eu acabei de dizer que a tinta é função da área. Eu acabei de dizer que a tinta é uma função da área. O que vocês acham? Se a área quadruplica, A tinta também. a tinta também. Então, quanto é o quádruplo de 3? 12. 12 litros. Gente, nós precisamos de função no nosso dia a dia para funções mais cotidianas, mais comuns possíveis do dia a dia, sim ou não? Eu posso fazer um gráfico que relacione a quantidade de tinta com a área, sim ou não? Posso ou não posso? Isso não aparece no dia a dia, não, pessoal? Esse tipo de coisa? Nos jornais, nos livros, nos manuais de funcionamento de um equipamento? Você vê gráficos nesses manuais, sim ou não? Sim. Então, matemática precisa, a gente precisa de matemática no nosso cotidiano, é isso? Parece que sim, né? Mas não é só matemática de fazer conta, não. É matemática, o conceito função. Sim ou não? Não é esse conceito que a gente está abordando aqui, não? Na sala de hoje? É ou não é? Teórico. É, galera. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que esse assunto que nós estamos vendo agora, começamos a ver nesse momento, se chama função. A gente vai passar o primeiro ano, todos os 3 bimestres que vem pela frente, trabalhando o conceito de função. Então, é um conceito muito importante e que eu posso criar diversas funções do cotidiano. A gente vai ter mais provas e vocês vão ver que eu vou pedir mais exemplos de função de vocês, que vocês criem exemplos de função. Acabei de criar um. Alguém saberia dar outro exemplo da vida real? Que uma coisa seja função de outra, por exemplo? Que uma grandeza seja função de outra grandeza? Me ajudem? Outro exemplo. A quantidade de gasolina com aonde vai, o local, sei lá como é que eu posso falar. Com a distância, não é isso? É isso? Quanto mais você vai fazer uma viagem.
Quanto maior for a distância dessa viagem que você vai fazer, entre as duas cidades que você vai, maior vai ser o consumo, é isso? Maior vai ser a Sim. quantidade? Sim. Então, eu posso criar, você deu um bom exemplo de uma função onde as grandezas são quantidade de gasolina é função de quê? A distância. Da distância. Quantidade de gasolina eu meço em litros, distância eu meço em metros. E já temos aí um outro exemplo do cotidiano. É claro que as funções, elas têm vários tipos. Tem função, quando você aumenta uma grandeza, a outra pode diminuir. Vamos dar um exemplo agora. É verdade que o tempo de eu vou fazer uma viagem, vou permanecer no assunto viagem, tá? Eu vou de uma cidade para outra. Existe relação entre o tempo que eu vou gastar e a velocidade média que eu vou usar durante essa viagem? Sim ou não? Existe ligação? Sim. Sim ou não? Sim. E quanto maior o tempo de viagem, indica o quê? A gasolina vai diminuindo. Não, não falei em gasolina, eu falei em velocidade, ó. Velocidade média que você vai. Por exemplo, você vai da cidade A até a cidade B. Você pode ir com a velocidade média de, vamos supor, que tenha 400 quilômetros. Você pode ir numa velocidade média de 100 quilômetros por hora. E você pode ir numa velocidade média de 50 quilômetros por hora. Se você viajar nessa velocidade média de 100 quilômetros por hora e percorre 400 quilômetros entre A e B, se você vai a 100 quilômetros por hora, quanto tempo você leva de viagem, pessoal? Em horas. Cem quilômetros por hora quer dizer que a cada uma hora ele percorre 100 quilômetros. Não é isso não, pessoal? É ou não é? Sim. E aí, quanto tempo vai levar a viagem? 4 horas. 4 horas. E se for 50? Que é metade da velocidade. Ele vai agora bem mais lento. Vai levar 8 horas. Exatamente. Alguém saberia dizer qual é a lei que relaciona as duas? Tempo eu vou usar T, velocidade eu vou usar V. Podia usar Y e X, que é o normal, mas eu vou usar T de tempo e V de velocidade, tá bom? Qual é a lei? T é igual a quanto? V sobre 2. Não, não é verdade, porque se eu dividir 50, se eu dividir 100 por 2 não vai dar 50, daria 50 e tem que dar 4. T é igual a 400 sobre V. Se eu botar 100 aqui, 400 dividido por 100 não dá 4, não? Dá ou não dá? Dá. E se eu botar 50 aqui, 400 dividido por 50 não dá 8, não? Essa é a lei. E aí fica claro que é outra função diferente da anterior. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, ó, quando a tempo é função da velocidade. Então, tempo 4, tempo 8, ó. Quando a velocidade foi 100, o tempo foi 4.
E quando a velocidade foi 50, que é metade, o tempo foi 8. Se eu unir os pontos, eu só fiz 2 pontos, mas se eu unisse mais, daria uma curva com esse formato aqui, pessoal. Esse seria o gráfico da função. Isso se estuda na física, sim ou não, pessoal? Vocês já estudaram isso na física? Esse problema que eu acabo de dar é da física, não é? Vocês já estudaram ou não esse tipo de problema? Sim. Já estudaram. E envolve função. Quer dizer, aqui seria o meu y é igual a 400 sobre x. Só que na matemática a gente chama de y em x. Na física a gente chama de t e de v. Mas é ou não é uma função? É ou não é uma equação isso aqui? É ou não é uma representação gráfica de uma função isso aqui? É. É. Ou seja, com esse final de aula de agora, eu vou tentar deixar bem claro para vocês que função é um assunto de muita aplicabilidade na vida real. E, por exemplo, função cai no Enem? O que é que vocês acham? Função cai no Enem? Sim. Na prova do Enem de matemática tinham questões envolvendo função? O que é que vocês acham? Não tem ninguém. Tem a Alessandra que fez a prova do Enem agora, né, Alessandra? Como é que você foi na prova do Enem, Alessandra? Alessandra? Foi só a Alessandra que fez prova do Enem ou tem mais alguém que fez aqui prova do Enem? Eu fiz, só que eu perdi o segundo dia. Eu não Logo o sei dia de matemática. Foi. Entendi. Tá certo. Mas cai ou não cai a função? Ai, professor. Cai muito a função. Então, aprender essa matéria da matemática 1, que parece uma obrigação para vocês estão fazendo esse curso porque vocês são obrigados. Vocês não estão fazendo isso por livre e espontânea escolha. Agora, esse conteúdo que a gente está vendo aqui, vocês, em diversas profissões da vida de vocês, esse conteúdo aqui pode ser usado? Sim ou não? Sim. Sim, muito. Eu espero que com essa aula de hoje eu tenha deixado claro, né? E quem já está no 4º ano já está vivenciando um pouco esse processo, eu acho. A vida não se resume ao IF, né? Depois do IF tem vida, e na verdade tem, ainda bem, né? Que tem muita vida depois do IF. E qualquer que seja o caminho que você siga depois do IF, um bom aprendizado das disciplinas estudadas vai facilitar muito o acesso de vocês ao mercado de trabalho. Matemática é uma das disciplinas básicas de vocês. Então, aprender bem matemática vai ajudar muito vocês em qualquer profissão que você siga. Até para ser pintor, como eu dei na aula de hoje. Para ser pintor, geral, tem curso ou não? Ou as pessoas viram pintor por conta própria, assim, aprendendo na prática? Como é que é? Tem que fazer curso para ser pintor ou a maioria aprende por conta própria? A maioria vai por conta própria. É verdade. Mas para ser médico é a mesma coisa ou não? Não. Não. Inclusive, é até crime, né? Se uma pessoa resolver ser médico por conta própria, né? Ela vai ser acusada de exercício ilegal da profissão, não vai? Não é verdade? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que um bom ensino médio vai ajudar vocês muito. E é com essa crença e com essa convicção que eu procuro dar para os meus alunos um conteúdo básico de boa qualidade. E que as pessoas entendam os conteúdos. E que não se preocupem tanto em passar de ano. Se preocupem em aprender. Eu gravei todos os vídeos que eu gravei, os 43 vídeos que eu gravei da matéria do 1º ano, foi para tentar realmente ajudar vocês.
Porque acho que pode ser uma excelente forma de aprendizado você aprender com os vídeos. Então, espero que esse conteúdo, função, se incomodou vocês em algum momento, espero que pare de incomodar e que vocês percebam que aprender função vai ser muito bom para o entendimento do mundo real, do mundo que a gente vive. Entender função é fundamental. E são diversas. Qualquer profissão que você me der, eu sou capaz de dar um exemplo onde eu posso criar uma função envolvendo o cotidiano de qualquer profissão que você me der. Porque todos dependem de matemática. Obviamente, uns mais, outros menos. Claro que varia de curso para curso, de profissão para profissão. Uns mais, outros menos. Mas a matemática está presente, sim. Espero, então, poder motivar vocês a aprender matemática. Mas não vai aprender matemática quem não quiser. É uma decisão pessoal, como qualquer aprendizado, é uma decisão pessoal. O máximo que eu posso fazer é estimular, é ajudar, é provocar vocês a estudarem e fazerem isso por conta própria. É isso que eu espero fazer, né? Mas aí depois fica para vocês pensarem sobre o futuro de vocês. Galera, é isso. Eu acho que a nossa aula está encerrada. A próxima aula a gente começa a classificação de função. Já podem ir assistindo aos vídeos da parte de classificação de função. E se eu não estiver enganado, são 3 vídeos. E eu vou colocar no grupo, mas tem também no planejamento que vídeos são esses e que vocês devem assistir. Eu acho que eu já pedi para assistir até o 12, né? Deve ser o 13, o 14 e o 15 de classificação de função. Aí depois de função inversa e função composta é o 16 e o 17. Essa é a matéria agora da P3. A P3 que eu só vou lançar a quinta da semana que vem, só vou lançar, tem uma semana que eu vou lançar, vai envolver essas matérias aí que correspondem, eu acho, que a 5 vídeos. Espero que vocês comecem a assistir, espero que vocês, ao estudar, tenham dúvidas e entrem em contato e peçam ajuda, que eu estou à disposição para ajudar. Ok, galera? Posso encerrar a aula? Ou mais alguma pergunta? Pode. Galera, então, eu agradeço a presença de vocês e as aguardo na próxima terça-feira, tá? Então, vamos interromper a gravação. Nesse exato momento, vamos interromper a gravação.